Por que distribuir o grande conflito aos milhões? E a Bíblia, onde entra nisso? Qual é a palavra de Deus, afinal? Tem algo muito errado nisso. Concordo. Essa foi a melhor afirmação. Por quê? Por que a gente precisa distribuir o grande... Por que não distribui a Bíblia? Bíblia Sagrada, o Evangelho. Por quê? Né? Aí, é nesse momento que a gente vê o que tem mais importância dentro da Igreja Adventista. Né? O que tem mais importância? Falar é fácil. Eu vim no microfone e dizer, não, nós cremos na Bíblia. Esse daqui é um livro dos menores. Mas, no fim das contas, o que você divulga mais? Irmão Gleice. Eu fiz muito isso aqui. Eu liderei projetos de distribuição de livros aqui em Orlando, né? E dava certo. Por que eles fazem isso? Porque dá certo. Porque, assim, as pessoas que estão com algum problema, estão desesperadas, né? Algum problema financeiro, ou de doença, enfim, qualquer problema. Quando recebem algo espiritual na casa delas, elas creem que aquilo ali é um sinal. É um sinal de Deus, entendeu? Que vai ajudá-las em alguma coisa. Então, muita gente acaba, por falta de informação, né? E um desespero, assim, momentâneo, acaba sendo fisgado por essas campanhas. Então, funciona. Né? Eles têm muito dinheiro para fazer esse tipo de coisa. E, de fato, funciona. É por isso que eles fazem isso. Né? Agora, interessante, sim, que no terceiro volume, né, o segundo capítulo do terceiro volume é sobre os plágios de Ellen White. Eu não vou dar muito spoiler, mas, assim, o grande conflito, se ele fosse ter referências bibliográficas nos locais que deveria ter no livro, todos os parágrafos teriam referências bibliográficas. Ou seja, 90% dele foi plagiado. Deus me mostrou, né? No livro de outra pessoa, então, filha, que ele te mostrou, porque... E ali vão estar as provas em português. O lance da distribuição do grande conflito em massa é uma tentativa. Eu tenho 3 opiniões, uma delas eu não posso falar, porque eu não tenho evidências, mas existem dados muito fortes, mas eu vou ficar com as 2 iniciais, que são, preciso mostrar para os membros que está sendo feito algum tipo de investimento em evangelismo, ponto número 1. O membro está ali doando 10% do salário todo santo mês, e o que a igreja está fazendo com esse dinheiro e com o evangelismo? Então, eles precisam mostrar de algum jeito. Então, o jeito mais prático da igreja, desde que Thiago White descobriu a impressora, foi imprimir papel. Então, eles fazem isso desde o século XIX. Eles não têm outra estratégia, a não ser a Novo Tempo, que foi algo que nem foi a iniciativa da Igreja Adventista desde o começo, diga-se de passagem. Todos nós sabemos que a Novo Tempo começou muito tempo atrás com outro grupo. Então, a Novo Tempo salvou a lavoura, literalmente, para a Igreja Adventista por um bom tempo, continua, porque senão, se for seguir pelas mentes dos líderes da igreja até hoje, seria só impressão de papel. Só uma informação que muita gente não sabe, 63% dos delegados que representam as igrejas do mundo todo na Conferência Geral são acima de 65 anos. Nós estamos falando de uma massa gigante de pessoas que tomam decisões na Igreja Adventista, nas conferências gerais, acima de 65 anos. Não estou falando que idade é um problema. Eu estou falando da visão e da perspectiva desses adventistas com relação a eventos futuros e como investir em evangelismo. Esse é um ponto. O segundo ponto, é claro, que ajuda a financiar muito as gráficas da igreja.